muito bem-vindo à aula 2 deste segundo módulo, que é o módulo mais complexo deste curso sobre Tesouro Direto. Já falei para você sobre inflação, mas para turbinar os seus ganhos no Tesouro Direto, você precisa virar uma ou um expert nesse assunto. O que eu não te disse antes é que existem vários tipos de inflação. Uau, isso é novidade para você. Como assim? É verdade. E ainda existe a deflação, que é quando os preços caem mês a mês. E ainda tem a desinflação, que é quando os preços crescem no ritmo menor do que eles cresciam antes. Mas eu quero destacar aqui para você dois tipos de inflação. A inflação de consumo e a inflação de custos. São diferentes esses dois tipos de inflação. O que é, afinal de contas, a inflação de consumo? A inflação de consumo é quando os preços aumentam porque a demanda foi maior do que a oferta. Ou seja, muita gente querendo comprar, mas poucos produtos para vender. O aumento da demanda pode acabar com estoques. Presta atenção nessa explicação. Por que isso existe? Porque as pessoas começam a correr atrás do produto, né? Se o comerciante que está lá do lado dele não correr para colocar mais produto, vai acabar. Então, o que acontece? Os vendedores ficariam sem mercadoria. Por isso, eles aumentam os preços à medida que a procura vai aumentando, até chegar num ponto de equilíbrio. Olha aqui que bonito esse gráfico maravilhoso. Tá vendo que chega um momento em que isso equilibra? Significa que a oferta e a demanda estão parecidas, mas para isso eles tiveram que aumentar o preço do produto. E aí tem menos pessoas que conseguem comprar aquilo. Por outro lado, se a oferta for maior do que a demanda, o preço cai. Porque os vendedores vão fazer um monte de promoção para tentar vender os produtos encalhados, porque não tem gente querendo comprar. E aí, de novo, a gente vai chegar no ponto de equilíbrio. Porque se fica muito barato, os consumidores voltam a comprar. Não fui eu que inventei isso. Pode ver até aí no seu bairro. Não é assim? Você vê que os preços estão baixos, fala, nossa, vamos lá comprar. Se o preço está caro, você fala, nossa, não vou comprar isso nem a pau. É assim que funciona no mercado, na vida, em tudo. Mas o que faz a demanda aumentar? Tem algumas questões aqui. Além da simples redução de preço, a gente tem dois fatores básicos que fazem a demanda aumentar. O aumento da renda e o aumento do crédito. De novo, hein? Se perguntar para sua professora o que é renda, se é aquela coisa que sua avó coloca em cima da mesa, dou com a Margarete na sua cara, hein? Renda é o dinheiro que a pessoa ganha, ok? Então vamos lá. Quando as pessoas passam a ganhar mais, o que acontece? Elas passam a gastar mais. E quem não fez esse curso vai passar a gastar muito mais. Provavelmente tudo que essa pessoa ganha, né? Porque não assistiu esse curso, não viu nenhum vídeo lá do Me Poupe. E o que também acontece? Quando as taxas de juros dos empréstimos caem, as pessoas pegam mais dinheiro emprestado para poder comprar mais coisas. Não assistiram Me Poupe, dá nisso, né? E quando a gente tem um aumento do consumo pelo aumento da renda, é menos pior. Por quê? É sinal de que os salários aumentaram e que as empresas estão vendendo mais e o país está crescendo. Agora, o aumento do consumo só pela facilidade do crédito provoca o aumento da inflação sem crescimento econômico. E esse é o pior dos cenários e foi justamente o que aconteceu antes de estourar a crise. As pessoas consumindo só pelo consumo, porque o crédito ficou fácil, não tinham dinheiro para bancar aquilo, o país quebrou e aí todo mundo se lascou. Bom, te expliquei agora o que é a inflação de consumo. Os preços aumentam porque a demanda aumenta. Agora eu vou te explicar a inflação de custos. Essa é muito mais simples porque acontece quando os preços das matérias-primas sobem. Isso geralmente não acontece porque as pessoas querem comprar mais, mas sim porque as matérias-primas ficam mais escassas ou porque o preço dessas matérias-primas está ligado a uma moeda estrangeira como o dólar, por exemplo. Quer ver? Vou te explicar. Vamos falar da safra do tomate, tá? A safra não foi boa, vai ter menos tomate para vender ou custou mais caro para produzir aquele tomate, porque os produtos usados para controlar as pragas ficaram mais caros. O que vai acontecer? Isso vai impactar no preço final do tomate. E quem vai pagar essa conta? Eu, você e todo mundo que consome. E a que conclusão a gente chega
com toda essa explicação que aparentemente não tem muito a ver com o nosso curso de Tesouro Direto, mas que você vai entender daqui a pouquinho por que eu te expliquei tudo isso. Porque agora, além de tudo, você tem mais assunto para conversar na mesa de família no domingo, não é verdade? Bem melhor que novela. O que eu quero dizer com tudo isso? É que à medida que a gente gera renda e emprego, a inflação cresce. E a inflação moderada é boa. Por quê? Seria muito ruim se os preços começassem a diminuir eternamente. Por quê? Porque quando isso acontece, as pessoas simplesmente não gastam dinheiro. Por quê? Se eu sei que amanhã vai estar tudo mais barato, eu não compro hoje. E isso gera um efeito cascata terrível para qualquer economia. Então agora, né, você deve estar se perguntando como que o governo resolve essa situação de inflação alta. Pois bem, eu vou te contar neste momento. Eu já falei sobre isso nas aulas anteriores, mas eu vou repetir. Existe a mãe de todas as taxas, que é taxa Selic, muito bem. E é com a taxa Selic que o governo aumenta ou reduz as taxas de remuneração nos investimentos de renda fixa como um todo. E por quê? Porque todos os bancos e todos os empréstimos usam, ou deveriam usar, a taxa Selic como uma base para taxas de juros aplicadas. Então, se a Selic está alta, os juros ficam mais altos. Selic baixa, os juros ficam mais baixos. Lembra que eu te falei que quanto mais fácil o crédito, mais as pessoas consomem e isso acaba elevando a inflação? Se o Copom, que daqui a pouco eu vou te falar sobre ele, vai lá e aumenta a taxa Selic, o que acontece? O empréstimo fica mais caro, as pessoas pegam menos dinheiro emprestado, logo elas consomem menos e a inflação reduz. Deu para entender? Então a taxa Selic, além de ser a taxa mãe, ela é usada pelo governo para ficar controlando esse sobe e desce da inflação. Como todo investimento em renda fixa é um empréstimo, por quê? Na renda fixa, você empresta dinheiro para o tesouro ou para o banco e ele te devolve esse dinheiro com juros, né? Então, todo investimento em renda fixa é um empréstimo. Para pagar mais no seu investimento, o banco tem que cobrar mais caro nos empréstimos para pessoas e empresas. Porque se você ainda não percebeu como isso tudo funciona, é o seguinte: o banco vai pegar dinheiro emprestado com você a uma taxa baixa e ele vai emprestar esse mesmo dinheiro para outra pessoa a uma taxa altíssima. Então, quem está pagando essa conta no fim das contas é quem pegou o dinheiro emprestado lá no final. Já pode dar graças a Deus que tem a Nath na sua vida e você está do lado de quem recebe juros e não de quem paga juros. Agora, pega essa visão, pega esse raciocínio, guarda num potinho e guarda no coração. Para pensar. Se o Tesouro Direto é o jeito do governo pegar dinheiro emprestado e é ele quem pode decidir quanto vai pagar, sabe aquela coisa, quer pagar quanto? Pois é, o governo que decide o quanto ele vai pagar pelo dinheiro que ele pega emprestado. Faz sentido ele deixar uma taxa nas alturas? Claro que não. Por isso, o segredo é o equilíbrio. O vai e vem da taxa Selic para controle da inflação faz parte da política monetária do governo. E de quem é a responsabilidade disso tudo? Do Copom. Nunca ouviu falar sobre isso? Pois é, o Copom é o Comitê de Políticas Monetárias. Tem um link aqui nessa aula, na descrição dessa aula, com mais informações sobre as responsabilidades do Copom como um todo e quem faz parte desse grupinho seleto. Beijo, presidente do Banco Central, meu amigão. Vou passar um WhatsApp para ele pedindo para dar uma subida na taxa Selic. Mentira. Como que eles fazem isso? A cada 6 semanas é feita uma reunião lá em Brasília, no Banco Central, para definir se a taxa Selic vai continuar igual, se ela sobe, se ela cai. E aí esse grupinho seleto ficam lá sentados numa mesa discutindo sobre novela. Em determinado momento eles falam: gente, tem que definir a taxa Selic. Putz, pode crer. Ô, fulano, guarda o baralho aí, porque a gente vai ter que definir a taxa Selic. É mais ou menos assim que a reunião acontece, tá? E aí este grupinho seleto, depois de conversar amenidades, eles falam: tá, como é que a gente vai definir essa nova taxa Selic? Eles vão tomar essa decisão de acordo com aquilo que está acontecendo no dia a dia. Pô, as pessoas estão comprando mais, a inflação está caindo e são esses movimentos de crescimento e de retração da economia que geram oportunidades para investidores e especuladores. Guarde essa informação e faz a tarefa que eu deixei aqui nessa aula para você. Se você prestou atenção, vai ser facinho de responder. E na próxima aula,
vai ter balé. Você não perde por esperar a próxima aula. Quem diria que um curso de Tesouro Direto vai ter balé? Vai ter e vai ser incrível. Te vejo na próxima aula. Tchau. Vou colocar o meu traje de balé.